Aviso de conteúdo sensível. Este documentário contém imagens reais exibidas durante o julgamento e descrições sensíveis relacionadas à morte de uma criança. O conteúdo pode ser perturbador para algumas pessoas. Recomenda-se discrição. We are also following breaking news in the Piedmont Triad. Right now, crews are still searching a pond in Wilkes County in connection to the case of a missing 15-month-old from Tennessee. Evelyn Boswell was reported missing last week, but really hasn't been seen since mid-December. She's very sweet. She loves everybody. She's never been mean ever, which I'm very thankful for. She's just a really good-hearted baby in general. Like textbook how you want a baby to be, like has hit every milestone early, you know what I mean. Well, when she was 6 months old, she actually put a bottle on her own. It went straight to a sippy cup. She started walking probably around like 10 months. That was kind of hard though, because she's like not like small as in like underfed, you know what I'm saying, but like she was a preemie when she was born. She's like a smaller baby and she kind of had trouble like balancing her weight, but she finally got the hold of it. She's starting to say a lot of words and, you know. Tell me what kind of things she likes to do. What kind of, is she into any certain TV shows? Only Baby Shark. We went to Texas to see her dad, Ethan, and she slept the whole way there. Like I had to make her wake up to eat and stuff like that, and that's like a 24-hour drive there. Bem-vindos ao Rastreando Mistérios. No estado do Tennessee, nos Estados Unidos, uma jovem de 23 anos chamada Megan Boswell concedeu uma entrevista à imprensa para falar sobre o desaparecimento da própria filha. Mas algo naquele depoimento chamou imediatamente a atenção de todos. Megan não demonstrava desespero, angústia ou tristeza. Pelo contrário, a sua postura era calma demais. Ela parecia relaxada e, em certos momentos, chegava até a sorrir enquanto falava sobre o sumiço da criança. So, let's get into the last time you saw her. Tell me what that time was like and when that was. Well, actually, I want to talk about that. I've told TBI where to find her in Mendota. My mom took her to a campground and a silver camper, and if they don't go tonight, I'm going to go find her myself. Because I've told them, and they're not really, like, taking it seriously, and if they don't go tonight, like, I will go myself and go get her. Obviously, now that you believe you know who has her, what do you have to say to them? To just bring her back. Look in her camera. I just want her back. That's all I want. À medida que a investigação policial avançava, os segredos de Megan começaram a ser revelados um a um. E quando a verdade finalmente veio à tona, ficou claro que todos haviam subestimado o quanto aquela jovem mãe era calculista, manipuladora e cruel. Megan nasceu em 16 de agosto de 2000, em uma pequena cidade rural chamada Blountville, no Tennessee. Um lugar de campos abertos, natureza exuberante e poucos moradores. Ali, quase todo mundo se conhece. Muitos são parentes e a vida costuma seguir um ritmo calmo, simples e pacato. Mas a infância de Megan passou longe dessa tranquilidade. Desde cedo, ela cresceu em um ambiente completamente caótico. Seus pais, Tommy Boswell Sr. e Angela Boswell, tinham sérios problemas com abuso de drogas. As traições eram constantes. Ambos mantinham casos extraconjugais e muitas vezes levavam os amantes para dentro da própria casa. As discussões eram frequentes, violentas e aconteciam diante dos 4 filhos pequenos. Como se não bastasse, o casal também esteve envolvido em outros crimes de natureza violenta. Esse cenário familiar disfuncional se arrastou por mais de uma década. Somente quando Megan já estava no ensino médio, os pais se divorciaram. O pai, Tommy, ficou com a guarda das crianças, e a mãe, Angela, continuou entrando e saindo da prisão por diferentes acusações. Chegamos a 2017. Com apenas 17 anos, Megan já havia se tornado uma adolescente problemática, rebelde e impulsiva, muito parecida com a própria mãe.
Ela faltava às aulas constantemente, inventava desculpas para matar a escola e não demonstrava nenhum interesse pelos estudos. Seu foco estava nas drogas e se envolver com diferentes rapazes. O pai via tudo isso acontecer, mas se mostrava completamente incapaz de impor limites ou controlar o comportamento da filha. Após diversas notificações da escola, os serviços de proteção à criança intervieram. Megan foi retirada de casa e encaminhada ao sistema de acolhimento familiar do governo. Pouco tempo depois de chegar a nova família acolhedora, na primavera de 2018, Megan descobriu que estava grávida. Ela apontou um jovem chamado Ethan como o pai do bebê. Ethan era um ex-namorado da época do ensino médio. Os dois tiveram um relacionamento instável, de idas e vindas. Em maio de 2017, ele se formou e se alistou no exército. A partir daí, o contato entre eles foi diminuindo gradualmente. Quando Ethan soube da gravidez, passou a questionar seriamente a paternidade. Pelas datas, ele estava em outro estado, participando de treinamento militar, no período em que a concepção teria ocorrido. Em novembro de 2018, quando a pequena Evelyn nasceu, Ethan sequer apareceu para conhecê-la. Assim, Megan foi obrigada a assumir sozinha a rotina de mãe solteira. Felizmente, a família acolhedora ofereceu todo o apoio necessário. Eles cuidaram da bebê com carinho e dedicação, ajudando Megan nos primeiros meses. Ao mesmo tempo, o pai de Megan, Tommy, jamais abandonou a filha. Todos os fins de semana, ele visitava Megan na casa da família acolhedora, e juntos participavam das atividades da igreja, na tentativa de reconstruir o vínculo entre pai e filha. Graças à insistência de Tommy, em fevereiro de 2019, Megan, então com 18 anos, deixou a família acolhedora e voltou a morar com o pai, levando consigo a pequena Evelyn. Tommy era dono de uma propriedade rural de 11 acres, herdada da família. No terreno, ele havia construído várias casas, trailers e galpões, usados para abrigar parentes que precisassem de um lugar para ficar. Quando a filha retornou, ele a recebeu de braços abertos. Mas a harmonia durou pouco. Em poucos meses, Megan passou a entrar em conflito com a noiva do pai, a mulher que em breve se tornaria sua madrasta. O motivo parecia simples: a bagunça constante. A noiva de Tommy se irritava com o quarto desorganizado, o lixo espalhado pela casa e a falta de responsabilidade de Megan. Megan, por sua vez, ignorava completamente as críticas. Rebelde e desafiadora, respondia de forma grosseira e batia de frente sempre que era confrontada. A convivência entre as duas rapidamente se tornou insustentável. Tommy se viu encurralado. De um lado, a futura esposa, do outro, a própria filha. Sem conseguir conciliar a situação, ele decidiu procurar uma alternativa. A cerca de 2 quilômetros dali, havia um parque de trailers que também fazia parte das propriedades da família Boswell. Tommy então disponibilizou um trailer no local, sem cobrar nada, para que Megan e a neta pudessem morar ali. O espaço era simples e bastante modesto, mas para Megan aquilo representava algo inédito, o primeiro lar verdadeiramente seu. Ali, ela finalmente conquistava a liberdade e a estabilidade que tanto desejava. Apesar da pouca idade, Megan aparentava ser uma mãe dedicada. Mais tarde, durante o julgamento, diversos parentes e amigos testemunhariam que nos primeiros meses da vida de Evelyn, Megan levava a filha para todos os lugares. Ela também publicava constantemente fotos da bebê nas redes sociais, exibindo com orgulho cada nova fase do crescimento da menina. Ao observar esse comportamento, Tommy se sentia aliviado. Embora estivesse longe de ter sido um pai exemplar, ele era extremamente apegado à neta. Determinado a garantir o melhor para a criança, gastou cerca de $20 mil comprando um carro para Megan. Além disso, arcava com todas as despesas da filha, moradia, alimentação e necessidades básicas. Ele chegou a deixar seus próprios cartões de crédito com Megan, para que ela nunca ficasse sem recursos para cuidar da bebê. Talvez fosse o famoso amor de avô. Talvez fosse uma tentativa de compensar as falhas do passado como pai. O fato é que Tommy se sentia feliz ao ver Evelyn crescer saudável, e a vida de Megan parecia, enfim, entrar nos trilhos.
No início de dezembro, Megan conseguiu seu primeiro emprego. Ela começou a trabalhar em um restaurante local chamado Hunter T's Chicken Shack. O dono do estabelecimento tinha um filho, Hunter Wood, que por coincidência era amigo do irmão de Megan. Pouco tempo depois de Megan começar no trabalho, Hunter se interessou por ela. Megan tinha uma aparência doce e carismática, e logo os dois iniciaram um relacionamento. Durante o namoro, Hunter a levava para restaurantes caros, organizava pequenas viagens nos fins de semana e proporcionava experiências que Megan nunca havia vivido antes. Para ela, aquilo parecia um sonho. Megan começou a fantasiar uma vida confortável, se imaginando casada com um homem rico. A cada dia, sua obsessão por Hunter aumentava. Pela primeira vez, ela acreditava que seu futuro poderia ser diferente e que tudo, finalmente, estava caminhando na direção certa. Mas aquela fase aparentemente positiva durou muito pouco. O pai de Megan, Tommy, começou a perceber que algo estava errado. Desde que ela iniciou o novo trabalho, Megan deixou de levar Evelyn com ela para todos os lugares. Passou a voltar sozinha. Em suas redes sociais, surgiam cada vez mais fotos ao lado de Hunter, mas nenhum sinal da filha. A última vez que Tommy viu a neta foi no final de novembro de 2019, durante a reunião de ação de graças. Naquela época, Megan ainda não trabalhava e nem tinha iniciado o relacionamento com Hunter. Depois disso, Evelyn simplesmente desapareceu. Era como se tivesse evaporado. Durante todo o mês de dezembro, Tommy insistiu em saber onde a neta estava. Megan o tranquilizava dizendo que a mãe de Hunter estava cuidando da menina e que ele não precisava se preocupar. A saudade, porém, era grande demais. Tommy então organizou uma viagem em família para passarem o Natal juntos, na esperança de rever a neta. Mas quando chegou a hora de viajar, Evelyn não apareceu. Dessa vez, Megan apresentou uma nova versão. Afirmou que a filha estava com o pai biológico, Ethan. Segundo ela, os dois haviam combinado uma guarda compartilhada, 2 semanas com a mãe, 2 semanas com o pai, e aquele seria o período em que Ethan ficaria com a criança. Num primeiro momento, Tommy até se sentiu aliviado. Como ele mesmo diria depois, Ethan finalmente parecia agir como homem, assumindo a paternidade e demonstrando interesse em cuidar da filha. Para Tommy, a presença do pai biológico na vida de Evelyn só poderia ser benéfica. Mas o tempo passou. Chegou janeiro de 2020. O prazo terminou. Evelyn deveria ter voltado, e ela não voltou. Tommy começou a temer que Ethan tivesse levado a criança embora de vez, talvez numa tentativa de tirar a guarda de Megan. O medo de nunca mais ver a neta tomou conta dele, e a pressão sobre a filha aumentou. E então, como se o pior sempre acontecesse, suas preocupações começaram a se tornar realidade. Megan contou ao pai que Ethan se recusava a devolver a criança. E mais que isso, segundo ela, ele teria inventado mentiras e entrado na justiça pedindo a guarda emergencial de Evelyn. Indignado, Tommy decidiu agir imediatamente. Ele queria contratar um advogado e resolver a disputa de guarda pelos meios legais. Mas Megan o impediu. Insistiu para que o pai lhe desse mais tempo, prometendo que resolveria tudo sozinha com Ethan. Tommy cedeu. Esperou mais um mês. Chegamos a fevereiro de 2020. Já fazia quase 3 meses que ele não via a neta. Preocupado com a segurança da criança e incapaz de entrar em contato com Ethan, Tommy perdeu de vez a paciência. Ele deu um ultimato à filha. Ou Megan traria Evelyn de volta, ou ele chamaria a polícia. Paralelamente, Tommy decidiu procurar sua ex-esposa, Angela, a mãe de Megan. Apesar de estarem separados há anos, ele acreditava que ela pudesse ter alguma informação sobre o paradeiro da neta. Mas a resposta de Angela foi decepcionante. Ela disse ter ouvido rumores de que Megan estava negligenciando os cuidados com Evelyn, que alguém teria feito uma denúncia ao Serviço de Proteção à Criança e que, por isso, Megan teria perdido a guarda. Segundo Angela, naquele momento, a sua prioridade era apoiar emocionalmente a filha. Quando Tommy perguntou diretamente onde estava Evelyn, Angela respondeu que, como avó, fazia muito tempo que não via a criança, mas que preferia não tocar no assunto para não magoar Megan. Para Tommy, a atitude da ex-esposa era extremamente suspeita.
Angela parecia mais preocupada com a filha do que com a neta desaparecida havia meses. Aquilo fez com que ele passasse a acreditar que Angela sabia de algo, mas escolhia não contar. What do you guys think happened? Can you comment on I that? don't know what happened, but I'm the one called DCS and got this started. And why did you call DCS? Because my granddaughter, she never did come back, and I just want to know what happened to her. When was the last time you had seen her? Thanksgiving. We were up to his house. We all had Thanksgiving dinner. Had you been in communication with them at all? Like, I know you hadn't seen her, but what about No, talking? I hadn't talked to her enough. I stayed busy, and I talked to my ex-wife, and I told her, I said, if Evelyn don't come home, I said, I'm going to do something about it. And she said, you better not do that, you're going to regret this. As tentativas de intimidação de Angela não abalaram em nada a determinação de Tommy em encontrar a neta. No dia 18 de fevereiro de 2020, depois de semanas ouvindo desculpas evasivas e adiamentos por parte de Megan, Tommy chegou ao limite. Ele pegou o telefone e entrou em contato com o Serviço de Proteção à Criança, denunciando oficialmente o desaparecimento de Evelyn. A resposta foi imediata. Em poucas horas, o caso foi repassado à polícia. A delegacia local, o Departamento de Investigação do Tennessee e até o FBI passaram a atuar juntos. Um alerta Amber foi emitido em todo o país, mobilizando forças policiais para localizar a menina. O primeiro passo dos investigadores foi localizar Ethan, o suposto pai biológico da criança. Afinal, segundo Megan, Evelyn estaria sob os cuidados dele. Ao consultar os registros militares, os agentes descobriram que Ethan estava servindo no estado da Louisiana. Pouco depois, equipes se deslocaram até o quartel onde ele estava lotado. O alojamento de Ethan foi revistado minuciosamente. Não havia nenhum vestígio de uma criança. Nada de fraldas, brinquedos, roupas ou qualquer item infantil. O local simplesmente não apresentava sinais de que um bebê tivesse passado por ali. Durante o interrogatório, Ethan contou o que sabia. Ele afirmou que a última vez que viu Evelyn foi em setembro do ano anterior, cerca de 5 meses antes. Naquela época, sua unidade estava estacionada em El Paso, na fronteira do Texas. De forma inesperada, Megan entrou em contato pedindo que ele solicitasse licença ao exército para que pudessem se reencontrar. Ethan já desconfiava que talvez não fosse o pai biológico de Evelyn. O relacionamento entre os dois estava desgastado havia muito tempo, e eles quase não mantinham contato. Por isso, o pedido repentino soou estranho, e ele recusou. Porém, 2 dias depois, Megan voltou a procurá-lo. Dessa vez, enviou uma foto. Seu carro estava estacionado em frente ao hotel onde Ethan se hospedava. Ela havia aparecido sem avisar, trazendo a bebê consigo. Surpreso, constrangido e visivelmente desconfortável, Ethan acabou cedendo. Vendo que Megan e a criança tinham viajado por longas horas, decidiu acolhê-las temporariamente. Ele pediu 4 dias de folga ao exército e passou esse tempo com mãe e filha. Juntos circularam pela região. Chegaram até a visitar um zoológico. Foi a primeira vez que Ethan viu Evelyn após o nascimento. A menina havia começado a andar havia pouco tempo. Tropeçava com frequência e era descrita por ele como uma criança dócil, adorável e tranquila. No dia em que Megan e Evelyn foram embora, os 3 ainda jantaram juntos em um restaurante. Depois disso, Ethan nunca mais viu a criança. Os investigadores verificaram cuidadosamente o relato. Tudo batia. Desde setembro, Ethan permaneceu continuamente em serviço militar, sem registros de ausências que indicassem que ele pudesse ter cuidado de Evelyn. Diante disso, a polícia descartou completamente a hipótese de que ele tivesse levado a menina. E mais, a história de que Ethan estaria brigando judicialmente pela guarda da criança se revelou totalmente falsa. Não existia nenhum processo, nenhum pedido de custódia em qualquer tribunal. Pelo contrário, os registros mostravam que Ethan havia recebido diversas mensagens de Megan exigindo pensão alimentícia. A cada nova descoberta, as suspeitas se afastavam de Ethan e se concentravam cada vez mais na mãe da criança, Megan. Mesmo assim, durante os interrogatórios conduzidos pelos investigadores do Serviço de Proteção à Criança, Megan manteve a mesma versão. Ela insistia que havia deixado Evelyn com Ethan, e repetia várias vezes que não fazia ideia de onde a filha poderia estar. When is the last time you've seen her?
I guess more than a couple weeks ago, it was around January. Well, he went back January the 1st, and he did not take her with him. Well, then I don't know. I really don't, like, what do you do when the child's missing? And you told us you were going to meet him tomorrow in Colonial Heights. Now, what was that about? I was going to try to contact him again and meet me. You said you lived in Memorial Boulevard. That's where the last time that I, like, went to go see her was. How did you want to contact him and said that you did that phone number? I was going to try to message him from Hunter stuff, get a hold of him. Well, we were able to contact him and talk to him. And he said that the last time he seen her was, you come up and seen him in late November, early December. And then he came back up in December. Right. And then you came over New Year's, and you didn't bring the baby because she had the flu. I did have her with me. Me and Hunter went because Ethan got her some Christmas stuff. You didn't have her with you because she had the flu and I didn't have her the with me. grandmother. I didn't have her with me. He says you didn't. Well, I did. I don't care what he's telling you, I did. So when did the exchange happen where you dropped Evelyn off with you? That you're saying that this happened? It must have been a couple days after that. New Year's? It was before New Year's because me and Hunter didn't have her on New Year's. Me and Hunter went to a party on New Year's. A narrativa de Megan estava repleta de contradições. Em um momento, ela afirmava que a última vez que tinha visto Evelyn havia sido em janeiro. Em outro, dizia que já havia entregado a filha a Ethan antes da virada do ano. O problema é que Ethan deixou o Tennessee no dia 1º de janeiro, retornando diretamente para o quartel na Louisiana. E desde então, não voltou a se encontrar com Megan. Diante disso, surgia uma pergunta inevitável. Como Megan poderia ter visto a filha em janeiro, se Ethan já não estava mais no estado? A linha do tempo simplesmente não fazia sentido. No mesmo dia em que foi interrogada pelo Serviço de Proteção à Criança, Megan também prestou depoimento à polícia. Dessa vez, tentou apresentar uma versão mais detalhada dos acontecimentos. Segundo ela, Ethan teria buscado Evelyn no dia de Natal. O que Megan não sabia era que os investigadores já tinham acesso às conversas trocadas entre os dois no Facebook. E as mensagens eram bastante claras. No dia 23 de dezembro, Megan enviou 2 mensagens para Ethan. Na primeira, escreveu: "A Evelyn tá doente, então não vou levar ela para perto de todo mundo. Se você quiser ver ela amanhã, só você pode vir." Em seguida, reforçou que a menina estava resfriada e afirmou: "Mas ela tá com gripe e eu acho que ficar no meio de um monte de gente não é uma boa ideia." O depoimento do avô de Ethan confirmou essa versão. Ele contou que a família esperava ver Evelyn na festa de Natal. Havia presentes preparados, comida de bebê e tudo organizado para recebê-la. No entanto, foram informados de que a criança estava doente e não poderia comparecer. No dia 25 de dezembro, Megan realmente apareceu, mas sozinha. Ela foi até lá apenas para pegar os presentes e os mantimentos que haviam sido comprados para a bebê, e Evelyn não estava com ela. No dia seguinte, 26 de dezembro, Megan voltou a entrar em contato com Ethan. Na mensagem, escreveu: "Só queria te avisar que meu pai me expulsou de casa de novo, então não vou conseguir pegar a Evelyn de volta até eu arrumar um lugar para ficar." Ethan não respondeu. No dia 27 de dezembro, outra mensagem em caixa alta: "Deixa pra lá", e uma mensagem em caixa baixa dizendo desculpa. Mais uma vez, Ethan permaneceu em silêncio. Pouco depois de retornar ao quartel, na Louisiana, Ethan recebeu uma ligação de um parente de Megan. A pessoa disse estar muito preocupada, pois fazia tempo que ninguém via Evelyn. Imediatamente, Ethan tentou contato com Megan. A resposta só veio no dia 19 de janeiro. Na mensagem, Megan escreveu: "Só ignora ela, faz semanas que eu não falo com ninguém da minha família. Literalmente, eu cortei todos os laços com eles.
Por isso que ela não viu a Evelyn. Ela e o meu pai me xingaram pra caralho. Meu pai tomou meu carro de mim no meio do trabalho. Me deixou na merda total. Foda-se eles não são minha porra de família. Nunca foram desde o começo. As mensagens deixavam algo muito claro. Ethan não sabia onde Evelyn estava. Durante todo esse tempo, Megan mentiu repetidamente, usando histórias diferentes para afastar Ethan da família e impedir qualquer tentativa de contato direto. Mesmo assim, na sala de interrogatório, quando os investigadores colocaram as mensagens diante dela e expuseram as contradições, Megan permaneceu irredutível. Continuou repetindo a mesma frase, como um mantra. Eu entreguei a Evelyn para o Ethan. Essa postura inflexível, mesmo diante das provas, só aumentava as suspeitas. A cada mentira desmontada diminuía também a confiança dos investigadores de que Evelyn pudesse ser encontrada em segurança. Paralelamente, os agentes já haviam colhido diversos relatos de familiares e amigos. Todos afirmavam a mesma coisa. Fazia muito tempo que não viam nenhum item de bebê na vida de Megan. Quando questionada sobre os pertences de Evelyn, Megan mostrava apenas um copo infantil, uma roupinha nova ainda com a etiqueta e uma pequena caixa com fotos, cartões e lembranças. Não havia fraldas, não havia mamadeiras, não havia brinquedos, nenhum objeto de uso diário de uma criança pequena. Nada. Provavelmente percebendo que tentar jogar a culpa em Ethan já não funcionava mais, Megan resolveu mudar completamente a estratégia. No dia 19 de fevereiro, ela foi até a delegacia por conta própria. Não para se entregar, mas para apresentar uma nova história. Dessa vez, Megan começou a insinuar que quem havia levado Evelyn não era Ethan, e sim a sua própria mãe, Angela. Ela afirmou que Angela teria feito coisas graves com a criança, atos que poderiam levá-la à prisão. Solícita, Megan ainda forneceu aos investigadores todas as informações sobre o carro da mãe. Os policiais sabiam que Megan era a principal suspeita. No entanto, diante do histórico criminal de Angela, não podiam descartar completamente a possibilidade de envolvimento. Por isso, o alerta Amber foi atualizado, e a população foi convidada a ajudar a localizar o veículo de Angela. Uma BMW modelo 2007, cor prateada e com placa de número 3M9-6W9. A divulgação dessas informações teve um efeito imediato e explosivo. Internautas passaram a investigar por conta própria e rapidamente descobriram que o carro não estava registrado nem no nome de Megan, nem no nome de Angela. O veículo pertencia a Melissa Wood. E o sobrenome Wood não era estranho. Melissa Wood era mãe de Hunter, namorado de Megan. A intenção da polícia era localizar Angela, mas como muitos detalhes do caso ainda não podiam ser divulgados, a internet chegou a uma conclusão precipitada, de que o desaparecimento de Evelyn estaria ligado à família de Hunter. Em questão de horas, Hunter e seus familiares se tornaram alvos de ataque nas redes sociais. Xingamentos, ameaças e campanhas de boicote contra o restaurante da família se espalharam rapidamente. Diante da pressão e do linchamento virtual, Hunter acabou aceitando dar uma entrevista à imprensa, para contar tudo o que sabia e tentar se defender das acusações. She applied for a job at my restaurant, Hunter T's Chicken Shack, and it wasn't like a relationship, it was an on and off going, you know what I'm saying, type deal. It wasn't like an all-out, like, you know, relationship. He says he's known Megan Boswell for about 2 months and never saw baby Evelyn. All I've seen is pictures of her. I have no relationship with that child whatsoever. He says he's received threats over the internet, causing him to shut down his restaurant's Facebook page. To my knowledge, the entire time that I've known Maggie, I've never seen the baby, of course, but as well as the baby has been with the father, you know, back from military leave, and that is all that I've known about the child. Na prática, depois que o caso ganhou repercussão e virou assunto nacional, Hunter praticamente cortou todo o contato com Megan. A pressão era grande demais. Em mensagens enviadas a amigos, Megan dizia que entendia a mudança de atitude dele. Dizia compreender o peso que Hunter estava carregando e também o fato de ele não querer admitir publicamente que os dois tinham um relacionamento sério. Mas, longe dos olhos do público,
Megan fazia exatamente o oposto. Ela passou a bombardear Hunter com mensagens desesperadas. Eu não sei por que você está bravo comigo. Estou aqui há horas esperando a minha mãe. Se eu conseguir um carro, posso dormir aí na sua caminhonete? Sério, eu não fiz nada para você ficar assim comigo. Eu te amo. Faz tempo que eu poderia ter ido embora daqui. Estou exausta pra caralho. Eu estou grávida do seu filho. Você devia me deixar dormir no seu carro. Eu vou aí dormir na sua caminhonete. Estou muito cansada. Hoje à noite eu preciso de você. Obrigada, Hunter. Dane-se tudo, eu vou mesmo. Já liguei, estou indo agora. Talvez a rejeição definitiva de Hunter tenha sido demais para Megan. Ou talvez ela ainda acreditasse que poderia salvar aquele relacionamento. Seja como for, no dia 21 de fevereiro, depois de ter recusado entrevistas, Megan mudou completamente de postura e decidiu falar com a imprensa. Pela primeira vez, ela ficou diante das câmeras para desabafar. Well, the reason I didn't report it or anything is because I knew the person who had her, and I didn't want them to run away with her. And as soon as they thought anything was going on, they just kind of vanished. They should just bring her back. They obviously know like what's going on, and like, you know, they need to bring her back home. And you said that you trusted this person. So when did you realize that that trust might have been broken? Well, when they just kind of took off and wouldn't answer anybody. Around when was that? Whenever this whole thing started. Can you tell me a little bit about like how you're feeling? Do you miss her? Of course I miss her, and like, I can't tell anything about the ongoing investigation, but they are. I'm sure you all have released an article about the car and stuff like that, so they have a pretty good idea of who has her. I mean, if they're watching, I just want them to bring her back. Is there anything you'd like to say to them? I just want her back. You know, that's my child. If you could do this all over again, is there anything you would do differently? Yeah, I probably called the first day. I should have, but I just didn't want them to run with her, like they have now. Enquanto o público ainda tentava entender essa nova reviravolta, naquela mesma noite, uma notícia caiu como uma bomba. A mãe de Megan, Angela Boswell, e o namorado dela haviam sido presos na Carolina do Norte. Os dois foram acusados de roubar a BMW que havia sido divulgada no alerta Amber e de possuírem algum tipo de ligação com o desaparecimento de Evelyn. Apesar da prisão, a polícia não encontrou nenhum vestígio da menina no local onde Angela e o namorado estavam escondidos. Nada. Embora os investigadores suspeitassem que Angela pudesse saber de algo, ou até ter ajudado a filha a encobrir o crime, não havia provas suficientes para ligá-la diretamente ao desaparecimento da neta. No fim, Angela e o companheiro, que também tinha histórico de dependência química, se declararam culpados apenas pelos crimes de roubo e posse de entorpecentes. Pouco tempo depois, ambos foram liberados sob fiança. Mais um detalhe chamou a atenção dos investigadores. Quando informaram Megan sobre a prisão da mãe, ela não perguntou, em nenhum momento, onde estava Evelyn. O detetive responsável pelo interrogatório afirmou mais tarde que Megan demonstrou total indiferença ao saber que a criança não havia sido encontrada com Angela, como se já esperasse por isso. Em vez de se preocupar com o paradeiro da própria filha, Megan disse ao policial que estava com medo de ser acusada de destruição de provas. We went to go out to eat, and then my mom came and got her. She was wearing a little hot pink tracksuit with the matching bow and little matching shoes. And was this December 20, like right after Christmas? A little bit before Christmas. My mom, like, you can ask her, is a very vindictive, manipulating person, and Yes. she basically, like, threatened me the whole time that she was gone. Do you know who has Evelyn right now? She dropped her off somewhere in Mendota at a silver camper. But my mom would always say the person, not like people, plural. So there is a person that has her in Mendota. They're not taking me seriously, TBI isn't, because I've not fully told them. I've been like, hey, like my mom camped out at Mendota, you want to go check them out, but I've never been like specifically, hey, she's not your silver camper, because my mom did threaten me, like, you know, if I told anybody. I'm not going to get into that, but she did. No dia 24 de fevereiro, depois de sair da delegacia após mais um interrogatório, Megan concedeu sua segunda entrevista à mídia local. Dessa vez, ela apresentou novos detalhes, mais uma versão da história. Can you tell me, you said you can't take a polygraph? No, I came here to take a polygraph, and due to policy, they cannot give me one. Okay. Due to their policy? Mm-hmm. Okay. You can't tell me why?
based on their policy, or you just don't feel Based on their comfortable? policy. Okay. Do you feel like Evelyn's okay? You think so? Do you have an idea of maybe who she's with, or? I wish I did. Well, I know that there's been rumors about like you being pregnant right now, and I'm not getting into that. Yeah, I know. I hate to ask you that, but like I just want to give you the opportunity to like address anything that you feel that the public should or shouldn't know, or I know everybody's in your business. I am pregnant, that's why they won't give me a polygraph. Due to policy, if you're pregnant, they cannot give you one. Mas essa narrativa durou pouco, e muito pouco. Em uma coletiva de imprensa, o porta-voz da polícia desmentiu Megan de forma pública e categórica. Segundo ele, Megan nunca foi solicitada a fazer um teste do polígrafo. A nossa delegacia não possui profissionais nem equipamentos para aplicar testes de detecção de mentiras. Esse tipo de exame só pode ser realizado pela agência de investigação do Tennessee, ele afirmou. E em seguida, foi ainda mais direto. Toda vez que conversamos com ela, a história muda. E eu falo isso muito seriamente. Toda vez. Sempre que falamos com Megan, a versão é diferente. Every time we talk to her, her story changes. I'm serious when I say that. Every single time. A declaração deixou claro que naquele ponto da investigação, a credibilidade de Megan já estava completamente comprometida. E não era só a polícia que havia perdido a paciência. O próprio pai dela, Tommy, já não suportava mais as contradições e mentiras da filha. Antes mesmo da prisão de Angela, os investigadores procuraram Tommy em particular. A ideia era simples, tentar uma abordagem emocional, um apelo de pai para a filha. Talvez, em uma conversa íntima, Megan finalmente revelasse alguma pista importante. Your mom's got Evelyn here soon. What's she talking about? She told me she does. All right, man. Your mom don't have it. When did she get it? In December. No, your mom don't. No, she don't. That's who took her, Dad. Okay. Okay. The truth stands out. Keep telling the truth. I have, Dad, been trying to find I'm not Mom. trying to argue with you. I'm talking to you, Daddy. I love you. Okay. You tell this lie, that lie, before you know it. You don't even know what she told you. And like I told you earlier, I'm a professional player. When we go grade or do a driveway or a parking lot or whatever, I can drain water, I can do whatever. That's my job. The customer ain't gonna tell me how to do my job. Just like I ain't gonna stand there and tell this man how to do his job. He's a professional what he does. And he think I know or whatever, I told you and try to help. Absolutely. Because I know they're professionals. That's their job. And you're full of the best. You ain't full. I mean, you're not gonna sit here and try to tell this shit lies and get one over on you. That's not gonna happen. I'm not lying, Dad. I Okay. go everywhere where they can find her. Dad, if you're just gonna sit here and do that, I don't want to talk to you. I'm not trying. Na verdade, a polícia já tinha realizado buscas extensas em todos os locais que Megan citou ao longo das diferentes versões da história. O resultado foi sempre o mesmo. Nada. Nenhum vestígio de Evelyn. A investigação envolvendo Angela e o namorado dela também chegou a uma conclusão definitiva. O casal realmente havia fugido, mas o motivo não tinha relação alguma com o desaparecimento da criança. Eles estavam em fuga apenas por causa do roubo do carro. E foi aí que surgiu um detalhe ainda mais grave. Os investigadores descobriram que Megan ajudou ativamente a mãe nesse roubo. No início de fevereiro, Megan contou ao namorado, Hunter, que queria comprar aquela BMW. Disse à mãe dele, Melissa, que precisava levar o carro para uma vistoria. Garantiu que faria o pagamento no dia 13 de fevereiro, véspera do Dia dos Namorados. O dia chegou. O dinheiro, não. E o carro também nunca mais apareceu. Na verdade, Megan usou a história da vistoria como desculpa. Assim que ficou com o veículo, entregou a BMW diretamente para a mãe, Angela, e para o namorado dela, para que fugissem o quanto antes. Ou seja, quando Megan denunciou a própria mãe à polícia, no dia 19 de fevereiro,
ela já sabia perfeitamente que Angela estava foragida com um carro roubado. Talvez Megan acreditasse que se a mãe nunca fosse encontrada, suas mentiras jamais seriam desmascaradas. Mas ela se enganou. Em poucos dias, com um trabalho investigativo minucioso, a polícia descartou completamente qualquer envolvimento de Angela e do namorado no desaparecimento de Evelyn. O foco da investigação voltou, mais uma vez, e de forma definitiva, para Megan. No dia seguinte à entrevista que ela deu à imprensa, em 25 de fevereiro, os detetives decidiram testar sua reação. Disseram a Megan que pretendiam levar Angela até a delegacia para um confronto direto entre mãe e filha. Nesse momento, Megan percebeu que a encenação não se sustentaria mais. Foi então que ela contou uma nova história. Dessa vez, Megan afirmou saber que Evelyn estava morta, mas disse que tudo tinha sido um acidente. Alegou não se lembrar da data exata, apenas que havia acontecido em uma noite de dezembro do ano anterior. Disse que a filha vestia um macacão roxo com estampa de pinguins. Segundo Megan, ela, Hunter e a bebê estavam dormindo juntos na cama. Durante a noite, alguém teria rolado sobre a criança sem perceber. Quando acordaram, Evelyn já não respirava mais. Com a voz embargada, Megan disse aos investigadores que entrou em pânico, que ficou completamente perdida. Mas, segundo ela, Hunter teria tomado a decisão mais fria: dar um fim no corpo da criança para evitar problemas maiores. Megan se descreveu como uma mãe impotente, que não conseguiu impedir o namorado. Disse que viu Hunter enrolar a filha em um cobertor cinza, colocá-la no carro e sair. Ele teria ficado fora por cerca de 30 a 45 minutos, e quando voltou, Evelyn já não estava mais ali. Diante do histórico de mentiras constantes, mentiras ditas com naturalidade e sem hesitação, os investigadores não sabiam o quanto daquela versão era verdade e o quanto era mais uma encenação. Mas havia algo inquestionável. Evelyn, com apenas 15 meses de idade, já não estava viva. Para evitar qualquer nova tentativa de manipulação, a polícia prendeu Megan logo após o interrogatório. Durante o exame físico feito na entrada da prisão, outra mentira veio à tona: a gravidez que Megan dizia ter e que usava como argumento o tempo todo, simplesmente não existia. Com a confirmação da morte de Evelyn, as buscas foram ampliadas novamente. Todos os lugares por onde Megan havia passado ou morado foram revistados com ainda mais rigor. 10 dias após a prisão dela, em 6 de março de 2020, a investigação finalmente teve um avanço decisivo. Já perto do anoitecer, o pai de Megan, Tommy, ligou para a polícia. Ele disse que havia se lembrado de algo importante. Na busca anterior realizada na fazenda da família, o terreno era grande demais, e alguns galpões e depósitos isolados provavelmente não tinham sido verificados. Seguindo a orientação de Tommy, o Departamento de Investigação do Tennessee voltou ao local e entrou nos espaços que haviam ficado de fora. Em um dos depósitos independentes, os agentes encontraram uma grande quantidade de itens de bebê: roupas, fraldas, brinquedos, cadeirinha de carro infantil e outros. Embora a polícia não tenha encontrado Evelyn dentro daquele depósito, os agentes perceberam que nos fundos havia uma pequena cabana de madeira. Ao abrirem a porta, se depararam com um cenário caótico. Móveis antigos, mesas e cadeiras quebradas, caixas, brinquedos, inclusive um teclado eletrônico e lixo espalhado por todo o espaço. Tommy explicou aos policiais que aquela cabana era um lugar especial para Megan quando criança. Funcionava como uma espécie de casinha de brinquedos, onde ela passava muito tempo durante a infância. O local, segundo ele, estava abandonado havia anos e não era utilizado há muito tempo. Mesmo em meio à sujeira, poeira e teias de aranha, os agentes começaram a fazer a varredura com calma, registrando tudo em fotos. Durante a busca, o investigador Brian Fraley notou algo que destoava completamente do restante do ambiente. À esquerda da porta havia um balde de lixo branco, com um saco preto colocado por cima. Diferente de tudo ao redor, aquele balde estava limpo, sem poeira e com aparência de uso recente.
Freddie afastou o saco preto e olhou dentro. O balde continha restos comuns de lixo doméstico. Cascas de ovo, chiclete mastigados, garrafas de água vazia, embalagens de biscoito de chocolate e outros resíduos. No fundo, sob todo aquele material, havia um segundo saco plástico, desta vez branco. Ao abrir esse saco, o investigador teve um choque imediato. Uma pequena perna de bebê apareceu. Quando o saco foi completamente aberto, os agentes viram o corpo da pequena Evelyn. Ela vestia um macacão roxo com estampa de pinguins, exatamente como Megan havia descrito em sua primeira versão da história. O corpo estava firmemente envolto em uma coberta cinza escura, de forma que apenas as pernas ficavam visíveis. O tronco e a cabeça estavam totalmente cobertos. Ao desenrolarem a coberta, todos no local ficaram paralisados diante da cena. A cabeça de Evelyn estava envolta em várias camadas de papel alumínio de cozinha, apertadas com extrema força. A pressão era tamanha que o rostinho da criança estava visivelmente deformado. Evelyn tinha apenas 15 meses de idade. Para Megan, tudo indicava que a menina havia sido tratada como um objeto descartável. Depois de lhe proporcionar um breve período de felicidade, foi jogada fora como lixo, justamente naquele espaço que simbolizava as lembranças mais felizes da infância da própria Megan. As roupas que Evelyn vestia e a coberta usada para envolver o corpo coincidiam exatamente com os detalhes descritos por Megan no início da investigação. Não restavam dúvidas. A criança desaparecida havia sido encontrada. Os exames de DNA confirmaram a identidade e também comprovaram algo que Ethan suspeitava desde o início. Ele não era o pai biológico de Evelyn. Devido ao avançado estado de decomposição do corpo e à presença intensa de larvas, o legista não conseguiu determinar a data exata da morte. Foi possível apenas estimar que o óbito havia ocorrido entre 2 e 3 meses antes da descoberta. Quanto à causa da morte, o laudo apontou asfixia provocada pela combinação de 4 fatores distintos. O primeiro foi o papel alumínio envolvendo o rosto da criança. Para um bebê de pouco mais de 1 ano, ter a boca e o nariz completamente cobertos por um material sem qualquer ventilação, ainda por cima de forma tão apertada, já seria suficiente para causar a morte. O segundo fator foi a coberta, que foi enrolada sobre o papel alumínio, bloqueando ainda mais a entrada de ar. O terceiro foi a posição em que o corpo foi colocado dentro do balde, de cabeça para baixo, em uma postura anormal em formato de S. A manutenção prolongada dessa posição pode provocar asfixia posicional. E o quarto fator foi o próprio ambiente final, o balde de lixo e o saco plástico, um espaço pequeno, fechado e com quantidade de ar extremamente limitada. Mesmo que Evelyn tivesse resistido aos fatores anteriores por algum tempo, aquele último confinamento eliminou qualquer chance de sobrevivência. 6 meses após a descoberta do corpo, em agosto de 2020, o Ministério Público apresentou formalmente a acusação contra Megan por homicídio em 1º grau. O processo passou por diversos atrasos, incluindo a pandemia da Covid-19, trocas de advogados e outros entraves judiciais. Somente 5 anos depois, em fevereiro de 2025, o caso finalmente chegou a julgamento. State your name. My name is Audrey Gibbs. You solemnly swear or affirm testimony you're about to give the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Yeah. Have a seat. Sorry. Hi. Been better. You'll be fine. You need a minute? No tribunal, Audrey, amiga de infância de Megan, que cresceu ao lado dela, prestou depoimento. Segundo Audrey, como muitas mães de primeira viagem, Megan demonstrava certos descuidos no cuidado com a filha. A fralda de Evelyn, por exemplo, ficava longos períodos sem ser trocada. Em outra ocasião, durante um passeio de carro, Audrey percebeu que a bebê sequer estava presa no cinto de segurança. Erros, segundo ela, não eram incomuns no início.
e nada parecia, à primeira vista, extremamente grave ou fora do comum. Porém, o comportamento de Megan começou a mudar de forma mais preocupante quando ela arrumou um emprego, no início de dezembro de 2019. Desde o começo ficou claro que ela havia se encantado pelo filho do dono do restaurante, Hunter. Para chamar a atenção dele, Megan passou a agir de forma obsessiva. Embora o expediente começasse às 10 da manhã, ela aparecia no restaurante por volta das 4:30 da madrugada para abrir o local. À noite, depois que o restaurante fechava e mesmo já tendo encerrado o turno, ela voltava de propósito, apenas para ter mais uma chance de ver Hunter. Aos poucos, Megan abandonou completamente a vida social. Deixou de sair com amigos, quase não via mais a família e passava os dias saindo de casa antes do amanhecer e voltando tarde da noite. Tudo na vida dela passou a girar em torno daquele restaurante. O pai de Hunter também testemunhou mais tarde que entre todos os funcionários, Megan era quem passava mais tempo ali. Mesmo nos dias em que o restaurante não abria, ele havia aparecer para ajudar a organizar o local. Segundo ele, Megan tratava o restaurante como se fosse a própria casa, às vezes demonstrando mais dedicação do que o próprio dono. Intrigado, ele chegou a questioná-la. Sua bebê ainda é tão pequena, como você consegue trabalhar tantas horas todos os dias? Megan respondeu sem hesitar que a filha havia sido deixada com familiares e que por isso ela podia permanecer no restaurante pelo tempo que fosse necessário. À primeira vista, parecia apenas uma funcionária extremamente dedicada, mas a realidade era outra. Uma segunda amiga de Megan, chamada Bailey, apresentou à polícia registros das conversas entre as duas naquele período. Em uma das mensagens, Bailey escreveu: "Fico feliz em saber que você está gostando do seu trabalho." A resposta de Megan, no entanto, revelou uma motivação bem diferente. "Eu ia embora primeiro, mas depois que eles fecham o restaurante, eu volto de propósito, só para ver o Hunter mais uma vez." Nas 2 primeiras semanas de dezembro, quase todos os dias, Megan dizia a Bailey o quanto estava apaixonada por ele, o quanto gostava de passar tempo ao seu lado. Mesmo fora do horário de trabalho, ela permanecia no restaurante apenas para ficar perto de Hunter. A obsessão só aumentava, e do outro lado, Hunter também parecia corresponder. Em questão de dias, os encontros deixaram de acontecer apenas no restaurante e passaram para o cinema, e até para a casa dele. Sempre que Bailey perguntava sobre Evelyn, Megan dava respostas diferentes. Primeiro, dizia que a avó estava cuidando da menina, mas no dia 7 de dezembro mudou a versão. Afirmou que quem estava com a criança era a avó do ex-namorado, Ethan. Ficava cada vez mais evidente que naquele ponto, Megan já tinha esquecido completamente da filha, e do fato de que era a mãe. Dominada pela paixão, toda a atenção dela estava voltada exclusivamente para Hunter. O envolvimento era tão intenso que Megan chegou a mudar o nome no Instagram para Megan Wood, adotando antecipadamente o sobrenome dele, como se já fossem casados. Uma amiga relatou em juízo que no dia 1º de dezembro, Megan levou Evelyn para encontrá-la. A criança estava extremamente suja, da cabeça aos pés, com a aparência de quem não tomava banho há muito tempo. O cheiro era tão forte que dava para senti-lo mesmo do outro lado da mesa. Entre o fim de novembro e o começo de dezembro, a irmã da mãe adotiva de Megan também cuidou de Evelyn várias vezes. Ela contou que a menina apresentava uma assadura de fralda gravíssima, a pior que já tinha visto em todos os seus anos cuidando de crianças. Sempre que Megan levava a filha até a sua casa, a bebê estava com roupas e corpo sujos, além de um forte cheiro de urina. No dia 5 de dezembro, estava previsto que Evelyn passaria por uma consulta pediátrica de rotina, para o check-up de 1 ano. Mas, no horário marcado, ninguém apareceu. Coincidentemente, Casey, filha da mãe adotiva de Megan, trabalhava naquela clínica. Ela entrou em contato imediatamente para saber se Megan queria remarcar. Megan disse que havia se confundido com a data e pediu para reagendar para o dia seguinte, 6 de dezembro.
No entanto, no dia 6, ela novamente não compareceu. Com base em todos os depoimentos, a polícia concluiu que a última pessoa a ver Evelyn com vida foi justamente a irmã da mãe adotiva. Ela cuidou da criança no dia 6 ou 7 de dezembro. Ela lembra que Megan apareceu quase meia-noite para buscá-la e acreditava que em poucos dias Evelyn voltaria. Mas em vez disso, recebeu uma mensagem de Megan dizendo que não precisaria mais de ajuda para cuidar da filha. Depois disso, ninguém mais viu Evelyn. Em meados de dezembro, Megan avisou o pai que iria sair do trailer onde morava para viver com Hunter. Tommy então pediu a um funcionário que limpasse o local, com a intenção de alugá-lo para outra pessoa. No tribunal, o funcionário descreveu a cena. O trailer estava em estado deplorável. Havia fezes espalhadas, fraldas usadas, comida estragada e lixo por toda parte. Algumas partes do piso precisaram ser substituídas, porque as manchas eram impossíveis de remover. A polícia acredita que o trailer foi o primeiro local do crime. Segundo os investigadores, Megan teria aproveitado a mudança para transferir o recipiente de lixo contendo o corpo da filha do trailer para a casinha de brinquedos. Diante do estado em que o trailer se encontrava, não é difícil imaginar o sofrimento vivido por Evelyn em seus últimos dias. A pessoa que deveria protegê-la e cuidar dela fez exatamente o oposto. Embrulhou o próprio corpo da filha, tirou sua vida de forma cruel e depois a descartou como se fosse lixo. Costuma-se dizer que o amor de mãe é o mais poderoso que existe. Mas há pessoas que simplesmente não nasceram para ser mães, ou nunca quiseram ser. Megan é um exemplo claro disso. A imagem de mãe amorosa que ela mostrava ao mundo não passava de uma encenação. O mais cruel e irônico é que, exceto por Megan, todos ao redor realmente amavam Evelyn, especialmente Bailey. Nas mensagens trocadas entre as duas, Megan quase nunca mencionava a filha espontaneamente. Era sempre Bailey quem perguntava, insistia e se preocupava. Uma conversa em especial chamou a atenção dos investigadores. Ela aconteceu no dia 23 de dezembro de 2019. Evelyn já estava morta havia cerca de 2 semanas. Mesmo assim, Megan enviou uma mensagem para Bailey, dizendo que estava em uma festa de Natal. On December 23rd at 4:44 p.m., where does Megan say that she is at? I'm at Ethan's grandparents with him. Okay. And then what do you say to Megan? OMG, how's that? You with Evelyn? Are you with Evelyn? Okay, so you're essentially asking her if Evelyn is with her, okay? And what does she say? Yes, and good. Okay. And then jump to the bottom. You ask her a question at 4:45 p.m. What do you say to her? I'm sorry, repeat that. At 4:45 p.m., what do you say to Megan? Also, please send pictures of Evelyn. I miss her. And what does Megan say to you? I will in a second. Okay. Did Megan send pictures of Evelyn that day? No. Bailey, do you need a minute? Okay. Bailey não foi a única testemunha a desabar no tribunal. A mãe do ex-namorado de Megan, Ethan, também se emocionou profundamente. Ela gostava muito de Evelyn. Mesmo depois do fim do relacionamento entre Megan e seu filho, as duas continuaram em contato. E essa mulher chegou a se oferecer várias vezes para ajudar a cuidar da criança. No dia 21 de novembro de 2019, quando Evelyn completou 1 ano de idade, a mãe do ex-namorado fez questão de confeccionar à mão uma roupinha especial para a menina. Ela entregou a roupa junto com um presente de aniversário diretamente a Megan. Mais tarde, no tribunal, quando essa peça foi retirada do saco de evidências e apresentada aos jurados, a mulher não conseguiu conter o choro. Can you tell me what it is? It's the shirt that I made for Evelyn for her birthday. Your Honor, I guess at this point we would ask for it to be made Exhibit 91. One moment. For identification.
Ao analisar as mensagens e os depoimentos reunidos no processo, surge um fator devastador. Muitas pessoas ao redor de Evelyn realmente a amavam e se preocupavam com ela, muitas vezes mais do que a própria mãe. Uma mãe comum costuma descrever o filho como fofinho, carinhoso, adorável. Megan, no entanto, usava uma palavra muito diferente para falar da filha de apenas 1 ano. No dia 24 de janeiro de 2020, Bailey perguntou por mensagem como Evelyn estava. Megan respondeu: "Ela está bem, só que é extremamente cruel." 2 dias depois, em 26 de janeiro, outra amiga fez a mesma pergunta. Megan, mais uma vez, usou exatamente o mesmo termo: cruel. A mãe do ex-namorado também confirmou em juízo que no final de novembro, sempre que perguntava sobre Evelyn, Megan descrevia a própria filha de forma agressiva, dizendo que a menina era cruel pra caralho, usando comparações ainda mais perturbadoras. Esse desprezo, que beira o ódio, deixa claro como Megan enxergava a própria filha. Não como alguém a ser protegida, mas como um obstáculo. Evelyn representava um empecilho à vida que Megan idealizava para si. Em vez de assumir o papel de mãe, ela preferia se envolver com um jovem de família rica, fantasiar com uma vida confortável, talvez até um casamento vantajoso. A criança, para ela, era um peso, algo que atrapalhava seus planos. Diante da avalanche de depoimentos e das provas físicas apresentadas pela promotoria, a defesa de Megan tentou sustentar uma teoria alternativa. O advogado não negou que sua cliente tivesse mentido repetidas vezes. Isso já era incontestável. Mas argumentou que mentir não significava necessariamente matar. Segundo a defesa, a versão final contada por Megan seria verdadeira. A morte de Evelyn teria sido um acidente trágico. O responsável por descartar o corpo teria sido Hunter, com medo de ser implicado no caso. Megan, então, teria criado uma sequência de mentiras para proteger o namorado e esconder o ocorrido. Hunter, no entanto, não pôde comparecer ao tribunal para se defender. Após meses sendo apontado como suspeito nas redes sociais e sofrendo intenso linchamento virtual, ele desenvolveu um grave transtorno psiquiátrico. Em alguns momentos, sequer reconhecia os próprios familiares e não conseguia manter uma conversa coerente. Diante da situação, a família decidiu interná-lo em um hospital psiquiátrico. Mesmo com a ausência de Hunter, tanto o pai dele quanto o pai de Megan foram chamados a depor, e ambos refutaram a tese da defesa. O pai de Hunter foi categórico ao afirmar que durante todo o relacionamento com Megan, seu filho nunca teve contato com Evelyn, nem mesmo quando Megan chegou a morar em sua casa. Ele disse que apenas sabia, de ouvir falar, que ela tinha uma filha pequena, mas nunca chegou a ver a criança pessoalmente. You mentioned that he'd been there for about 2 months. Yes. And he had mental health problems prior to that? Yes. When did he, if you know, when did he start having mental health problems? Well, when he got accused of being a baby killer. O pai de Megan, Tommy, também foi firme em seu depoimento. Ele afirmou que todas as vezes que a filha voltava para o trailer, ela estava sempre sozinha. Nunca viu o carro de Hunter estacionado por perto, nem o próprio Hunter circulando pela propriedade. Para ele, era simplesmente impossível que Hunter, sem que ninguém percebesse, tivesse encontrado sozinho a antiga casa de brinquedos da infância de Megan, um local afastado e pouco visível, e ainda tivesse descartado o corpo da criança ali. Em contrapartida, Tommy relatou que ao longo do mês de dezembro, Megan foi vista diversas vezes nas proximidades da casinha, levando objetos pessoais e os guardando no interior do local. She and Evelyn are living in this trailer by themselves out on Sugar Hollow. Is that right? Yes, because. Yes, sir. Okay. So you shake your head, yes. Okay. You okay? Yeah, I'm fine. You need a minute. Let's not.
Além dos testemunhos, a promotoria apresentou resultados conclusivos dos exames laboratoriais. Nenhum vestígio de DNA de Hunter foi encontrado, nem no balde de lixo, nem nos sacos plásticos, nem em qualquer outro item associado ao corpo. Por outro lado, o DNA de Megan apareceu repetidamente, em uma garrafa de água vazia, em um chiclete mastigado e em um papel toalha usado encontrados junto ao corpo. Especialistas em impressões digitais identificaram a impressão completa do dedo indicador direito de Megan na parte interna da borda do balde de lixo. Na folha de papel alumínio que envolvia o rosto de Evelyn, foi localizada a digital do dedo médio da mão esquerda de Megan. Além disso, suas impressões digitais também foram encontradas em vários pontos do saco plástico preto usado para envolver o corpo. Do início ao fim da investigação, não surgiu nenhuma prova que indicasse a participação de Hunter. Todas as evidências apontaram para uma única pessoa, a própria mãe da criança, Megan Boswell. Megan Boswell has already had her chance. She was gifted with a beautiful child, a healthy, vibrant little girl. Megan Boswell already had her chance. So today is Evelyn's chance. A jury of your peers having found you guilty of first-degree murder and the perpetration of a felony, it's a judgment of this court you are guilty. No dia 13 de fevereiro de 2025, 5 anos após a morte de Evelyn, o júri levou apenas 4 horas e meia para chegar a um veredito. Megan Boswell foi considerada culpada de todas as 18 acusações, incluindo o homicídio em primeiro grau. Após a leitura da sentença, o juiz solicitou que o júri deliberasse sobre a pena. Familiares e pessoas próximas a Megan compareceram para pedir clemência. Entre elas, a sua mãe, sua avó e membros da família acolhedora que a recebeu em determinado período da vida. Todos destacaram que Megan teve uma infância marcada por abandono e traumas e ressaltaram que à época do crime ela tinha apenas 18 anos. Eles sabiam que a condenação resultaria em prisão perpétua, mas imploraram para que o júri concedesse ao menos a possibilidade de liberdade condicional no futuro, uma chance distante, mas existente, de que ela pudesse um dia voltar a ver a luz do sol fora das grades. Married Tommy Boswell when you were how old? The first time, 15. And when did you become pregnant with your first child? My first in April and turned 16 in July. So. Would it be fair to say that during her lifetime she's witnessed drug use between you and her father? Yes. Is that something that went on pretty much her entire childhood? Yeah. Yeah, from the time she was pretty little, yeah. Okay. Have you been convicted of numerous crimes? Yes. I've learned the importance of a mother's role, but not for Megan, I didn't. I failed her on that miserably. And you're here asking the jury to give her a sensible life as opposed to life without? Yes. Yes. Após algumas horas de deliberação, às 2h20 da tarde daquele mesmo dia, o júri anunciou a sentença para o crime de homicídio em primeiro grau, prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional somente após 51 anos. Caso Megan venha a cumprir todos os requisitos legais, ela teria 69 anos quando pudesse, em tese, deixar a prisão. Naquele momento, todos acreditaram que o caso estava encerrado. Mas 7 meses depois, durante a audiência de sentença realizada em setembro, a história tomou um rumo inesperado. Essa nova audiência tinha como objetivo definir as penas relativas às demais acusações, além do homicídio, como mentir para as autoridades, obstrução da justiça e ocultação de cadáver. Durante a sessão, o xerife responsável pela investigação fez um relato detalhado do impacto causado pelo caso. Ele explicou que a busca por Evelyn mobilizou uma quantidade gigantesca de recursos públicos. Participaram da investigação a Polícia do Condado, o FBI,
o Departamento de Investigação do Tennessee, a Polícia Estadual da Virgínia e até as forças militares da Louisiana e do Texas. O custo em dinheiro, o tempo e o esforço humano foram incalculáveis. E apesar de tudo isso, Megan nunca demonstrou qualquer sinal de arrependimento. I would just like to say that the state of Tennessee treated me very unfair during this whole investigation. And had I had a fair trial and an impartial jury, I would have been acquitted of the murder charges. I would have never hurt my baby, and I did not kill anyone. Quando chegou a sua vez de falar, ela permaneceu irredutível. Até aquele dia, continuava negando o assassinato da própria filha. Insistia em dizer que era inocente. Jogava a culpa na polícia, no júri, no sistema, em todos, menos nela mesma. A conhecida encenação se repetiu, o rosto contorcido, a voz trêmula, mas nenhuma lágrima. Mais uma atuação vazia, marcada por um narcisismo extremo. Normalmente, a pena por homicídio em primeiro grau é cumprida de forma simultânea às demais condenações. Mas, diante da arrogância, da frieza e da completa ausência de remorso demonstradas por Megan, o juiz deixou claro que não haveria qualquer tipo de complacência. Ele a respondeu duramente em plena audiência. There can be no more cruel act than to stuff a 13 to 15-month-old baby wrapped in blankets and aluminum foil head first into the trash can. Especially when that 13 to 15-month-old baby is your baby. Ao final, Megan foi condenada a mais 33 anos de prisão pelas demais acusações. E considerando a sua postura durante todo o processo, o juiz determinou que não haverá qualquer possibilidade de liberdade condicional dentro dessa pena adicional. O ponto mais impactante é que esses 33 anos não serão cumpridos de forma simultânea à prisão perpétua. Ou seja, mesmo que Megan consiga a liberdade condicional aos 69 anos pelo homicídio em primeiro grau, ela não será libertada. Terá que cumprir integralmente os 33 anos restantes. Se ainda estiver viva até o final de todas as penas, Megan Boswell só deixará a prisão aos 102 anos de idade. E agora fica a reflexão final desse caso. O que você achou dessa história? Qual a sua visão sobre Megan e sobre a família dela? Você acredita que a mãe dela pode ter sabido de algo ou até ajudado a encobrir o crime? Deixe a sua opinião nos comentários. E como sempre, se cuidem. A gente se vê no próximo caso.